aqui. Espero que estejam todos bem. Para quem já encontrou comigo por aí, sabe que eu sempre agradeço e falo que é uma alegria estar aqui, mas de fato entre amigos e entre irmãos tão preciosos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante e muito precioso para nós, protestantes, evangélicos, é assim que nós nos chamamos, né, de evangélicos. Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. E aí eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês comigo, na primeira carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios. Faremos a leitura aí do verso 18 até o verso 25. Um texto aí bem precioso, um texto bem importante, porque ele fala e ele contém verdades sobre a essência, sobre a natureza ou sobre as características do Evangelho. 1 Coríntios, vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso 25. A gente faz uma oração e começa a exposição, amém? A palavra do Senhor diz assim: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo ou da loucura da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Feche seus olhos, faça uma oração nesse momento, peça a Deus para que Ele te dê graça, ilumine o seu entendimento, que as palavras dEle nessa noite sejam claras para nós, que Ele tenha também misericórdia de mim aqui à frente com essa tarefa tão, com essa responsabilidade tão grande de comunicar essa palavra. Peça ao Senhor, faça essa oração nessa noite. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui reunidos como povo do Senhor, como igreja, como assembleia do Senhor, como um povo aliançado, firmado, que deposita a fé em Ti e no Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pela oportunidade de abrir as nossas Bíblias e ouvir a Sua voz. Pedimos ao Senhor por misericórdia, fala conosco nessa noite, tira de nós toda distração, todo empecilho, pelo contrário, captura a nossa atenção, nos dá do Teu Espírito para iluminar as palavras de vida eterna que vêm de encontro aos nossos ouvidos nessa noite. Que a Sua igreja seja fortalecida,
que aqueles que ainda não te conhecem e que não creem no teu Filho, que eles sejam convertidos, atraídos e maravilhados pela beleza do teu Evangelho. Que haja salvação no nosso meio nessa noite, que o teu povo saia daqui fortalecido, que Jesus Cristo se mostre a nós mais uma vez nessa noite através da palavra, e que o Senhor nos dê a graça para que nós saiamos daqui fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Tem misericórdia do pregador nessa noite, livra-me de ser também um tropeço para a tua palavra, e que ao final desse período de exposição nós possamos sair daqui com os olhos brilhando e o coração aquecido pelo teu Evangelho. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, estamos aqui diante da primeira, ou o que nós temos aqui nas nossas Bíblias, como a primeira correspondência do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, aos Coríntios. É uma das cartas e também uma das igrejas mais conhecidas, mais famosas, que nós temos informações aí do primeiro século. A igreja de Corinto e a epístola aos Coríntios, e nós temos duas, né, graças a Deus, temos duas cartas de Paulo aos Coríntios preservadas na nossa Bíblia hoje. Ela é muito conhecida, a igreja é muito conhecida, e a carta ela segue um padrão, como todas as outras cartas de Paulo também seguem. E o padrão é o seguinte: todas as cartas que Paulo escreveu, ou a maioria delas, elas foram produzidas e ele escreveu com uma intenção. Isso é muito importante. Ele não saía mandando cartas ao léu, né, aleatoriamente, mandando cartas para a igreja. Mas a maioria, se não todas as cartas que Paulo escreveu, ele escreveu motivado por alguma coisa. Seja para expressar gratidão, seja para resolver um conflito, seja para endereçar um problema, seja para conter algum novo ensino, alguma heresia, algo que ele julgava perigoso para aquela igreja, seja porque ele queria fazer uma viagem missionária e contava com o apoio daquela igreja e mandou uma carta de antemão para poder preparar o terreno para a sua chegada. Todas as cartas que o apóstolo enviou, ele enviou por algum motivo, por alguma circunstância. Isso é importante. E 1 Coríntios não é diferente. 1 Coríntios não é diferente. E é bonito e é importante entender isso, porque Paulo ele não escreveu um livro, e nenhum dos apóstolos fez isso, nem Jesus fez isso. Eles não escreveram um livro contendo as crenças, eles não escreveram uma confissão, um corpo doutrinário do que eles criam. Eles não fizeram isso. Os documentos que eles produziram foram documentos que tinham objetivos bem específicos. E aí, à medida com que Paulo lida, ou com esses problemas, ou com uma necessidade de encorajamento, a gente percebe como que ele aplica a teologia, ou o pensamento que ele tinha, em uma situação bem concreta. E é isso que as cartas nos mostram, né? As epístolas nos mostram. Elas nos mostram a teologia e a forma de pensar dos apóstolos aplicada a um problema. Aplicado a um problema. Então guarda esse ponto. E essa carta em particular, e é bem conhecido, você pode checar aí na sua Bíblia, no verso 11, que o problema, ou o motivo, a circunstância que Paulo endereçou, era algo relacionado à divisão, a partidarismo, a disputas dentro da igreja. Então ele fala aí no verso 11, né? Ele diz: pois meus irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que há discórdia entre vós. E aí, daqui para lá, ele continua endereçando esse problema. Então, a certa altura, durante uma das suas viagens missionárias, alguns da região de Corinto, da igreja de Corinto, encontraram com ele, ou provavelmente foram buscar Paulo, relataram para ele uma série de problemas que estavam acontecendo na igreja, relacionados aqui a essas divisões,
que ele diz. E a carta, ela tem todo esse tom, né? Quando a gente continua aí na leitura, a gente vê que tinha uma divisão dentro da igreja entre aqueles que preferiam Paulo, entre aqueles que preferiam Apolo, entre aqueles que preferiam Pedro, preferiam Cefas, entre aqueles que diziam que eram de Jesus. Então existia esse partidarismo, isso chegou para ele. Os da casa de Cloé, que provavelmente era uma comunidade que se reunia ali, uma pequena igreja na casa de Cloé, eles encontraram com Paulo, eles relataram isso para ele e ele produziu esse documento que a gente tem aqui hoje, endereçando esses problemas. E aí as cartas ou as epístolas, elas geralmente têm uma estrutura, a forma de escrever é bem comum com a forma que a gente escreve hoje também. Então ele geralmente tem uma introdução, tem um corpo, onde a gente tem o tema da carta em si, onde ele aborda ali o que estava acontecendo, ele expressa as suas orientações e uma conclusão, bem tranquilo, uma introdução, um meio e um fim. Geralmente na introdução, e aí você pode checar na sua Bíblia, a gente tem uma saudação. Então no verso 1 a 3... Aqui no caso dessa primeira carta aos Coríntios, mas isso se repete, na maioria das outras cartas elas seguem esse padrão. Dos versos 1 a 3 a gente tem uma saudação, ele se identifica, ele é Paulo. Às vezes ele se identifica como Paulo apóstolo, Paulo servo de Cristo, Paulo apóstolo de Deus. Ele identifica a igreja para a qual ele está escrevendo, ele faz essa primeira saudação. Geralmente a gente tem uma oração ou uma ação de graças, e aqui no caso de 1 Coríntios, vai aí do verso 4 até o verso 9, e aí geralmente ele faz uma oração, isso é bem comum também nas cartas, e aí pelo tom da oração você já sente ali muito do que ele vai falar, a oração já dá um norte. Então se você checar aí na sua Bíblia, dos versos 4 ao verso 9, você vai ver aí alguns temas que ele inclui na sua oração. Então ele ora para que eles tenham conhecimento, para que eles sejam fortalecidos na palavra, para que eles confirmem o testemunho. Ele fala sobre dom, sobre revelação. Ele fala sobre a segunda vinda. Ele vai falar sobre comunhão, sobre chamado, sobre serviço. E são os temas que vão aparecer na carta. E aí do verso 10 em diante ele começa a endereçar o problema. E lá no finalzinho, bem no finalzinho, por volta ali do capítulo 16, ele fecha com as saudações, ele elenca o nome de algumas pessoas. Em algumas cartas ele emite uma saudação a próprio punho e profere uma bênção. Então geralmente as cartas têm esse padrão. Depois quando vocês estão fazendo a série em Gálatas, vocês vão perceber que esse padrão está lá. Filipenses, Colossenses, ele se repete. E aqui em Corinto também. E o nosso tema então, ele está aí no verso, o nosso trecho, ele vai do verso 18 até o verso 25. Tem aí uma frase muito importante, está contida aí no verso 18, e ela é de fato a afirmação-chave. Ela é a afirmação-chave. Paulo diz assim: a palavra da cruz, ela é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Essa é a afirmação-chave. O que ele vai fazer do verso 19 até o 25 agora, é explicar essa afirmação que ele fez no verso 18. Então, se você vê aí na sua Bíblia, o verso 19 começa com um pois está escrito. Então é bonito, ele começa a desenrolar, ele vai soltando, ele vai instruindo, ele vai dando mais informações, mais exortações. Então no verso 18 ele faz a afirmação, no verso 19 ele coloca mais informação, pois está escrito. No verso 21 ele continua explicando, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Verso 22 ele fala, pois enquanto os judeus buscam por uma coisa e os gentios buscam por outra, a nossa mensagem é totalmente diferente. E no verso 25 ele conclui dizendo, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Esse é o nosso bloco. E o texto flui, e toda a discussão aqui está relacionada com a mensagem.
com o evangelho, com a proclamação que Paulo fez naquela cidade, quando ele esteve ali e fundou aquela igreja. E agora parece que existe uma certa disputa sobre o evangelho que foi pregado com um outro evangelho que está sendo apresentado. De forma que alguns estão dizendo que o evangelho de Paulo e o evangelho que ele apresentou àquela época, ele é de alguma forma fraco, ele é inferior, ele não é tão robusto como o evangelho de novos mestres que estavam chegando naquela igreja, ou ele não era tão sábio e ele não mostrava a sabedoria e a filosofia, e aí a gente vai perceber que esses temas eles são recorrentes aqui no trecho, que eram esperados, por exemplo, pelos gregos numa cidade como Corinto. E aí Paulo, ele vai dizer que o evangelho, a notícia, a proclamação que ele fez, e na forma, e isso é importante, a forma a qual ele fez essa proclamação, a palavra da cruz, como ele fala no verso 18, ela é o poder de Deus para a salvação. A mensagem, da forma como nós vamos olhar mais detalhadamente aqui, mas a mensagem que fala da cruz, a palavra da cruz, é o poder de Deus para a salvação. Mais tarde, quando ele escreve aos Romanos, ele retoma esse texto, dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, tanto dos judeus quanto dos gentios. É basicamente o mesmo tema que ele está abordando aqui. Então, muito bem, para a gente começar aqui a entender o porquê Paulo escreveu da forma que escreveu, o que ele está querendo dizer, é importante que a gente entenda que aquela época no primeiro século, o público e o povo, ele era dividido de uma forma muito simples. Isso é importante, muito simples. Tanto para os apóstolos quanto para Jesus, existia uma divisão muito simples na humanidade naquela época. Ou você era judeu, ou você era israelita, ou você era das 12 tribos, você era descendente de Israel, ou você era gentio, você estava de fora. Era essa a divisão, basicamente. O judeu naquela época, ele enxergava dois povos. Era o povo dele, o israelita, e quem não era israelita, era gentio. Quem não era israelita era gentio, era essa a divisão. E aí, nesse contexto, existiam diferentes expectativas, ou diferentes mensagens, anseios, que eram expressados pelo judeu ou pelo gentio. Vamos pensar, e aí eu vou contar com você, para você relembrar aí tudo que você já leu, tudo que você já sabe sobre o Antigo Testamento, por exemplo. Qual eram as expectativas de um judeu naquela época? As expectativas de um israelita daquela época. Se você se lembrar da história de Israel, que remete lá atrás com Abraão, e aí você pode pensar em grandes temas, em grandes blocos da história de Israel. Então nós tivemos Abraão, os patriarcas, José desceu ao Egito, o povo de Israel subiu sendo 70 para o Egito, ficou lá durante 400 anos, o povo cresceu, viveu sobre o cativeiro, então esse é um ponto importante, o cativeiro no Egito. Você pode pensar e remeter ao Êxodo, que é a saída e que marcou tanto a história desse povo, e a gente vê como o tema do Êxodo, os cânticos, a Páscoa, como que isso perpassa tanto o Antigo até o Novo Testamento, como que isso marcou aquele povo e como que isso era importante para eles. Eles passaram aí pelo período da monarquia com Davi, nós lemos o texto, como o primeiro rei, o rei segundo o coração de Deus, que exerceu ali uma influência enorme também sobre Israel. Logo após Davi, a divisão do reino, a ida para o exílio, a volta da Babilônia, aquele sentimento que mesmo voltando para casa, eles ainda estavam ali de alguma forma vivendo sobre uma opressão,
como de fato estavam, de outras nações, sendo mantidos cativos na própria terra, como tinham sido mantidos cativos no Egito, uma esperança por uma libertação. E aí vocês podem lembrar dos diversos profetas e das diversas profecias que anunciavam um rei que viria, um rei que libertaria Israel de todos os seus inimigos, de um reinado de Davi sendo estabelecido a partir de Jerusalém até os confins da terra. Você pode pensar em um judeu, na época de Jesus, que saía na rua e se deparava ali com os romanos, oprimindo o seu povo, que ia na sinagoga no dia de sábado e lia uma passagem, por exemplo, de Isaías 9, com a profecia de que viria um rei com os domínios sobre os ombros, que estenderia o seu cetro, como no Salmo 2 diz, regeria as nações com o cetro de ferro. E aí ele sai da sinagoga, volta para casa, no caminho encontra com os romanos, repetidamente pagando impostos a Roma, vivendo sobre escravidão. Então, qual era a expectativa de um judeu? Qual era a expectativa, qual era a esperança, o que eles aguardavam quando eles liam as profecias, quando eles pensavam sobre o Messias, sobre o libertador que viria? Basicamente, era um libertador que pegaria em armas, organizaria, montaria um exército, derrubaria Roma e retornaria o trono de Israel. Era essa a expectativa do judeu daquela época. Se você abrir a sua Bíblia aí comigo, em Lucas, rapidinho, só para a gente entender esse ponto, vem comigo em Lucas 24. Olha que interessante o texto de Lucas 24. Tá aí, eu vou ler um trechinho aí, esse texto é bem conhecido, né? É o encontro, ou quando Jesus aparece ali aos discípulos no caminho de Emaús. Mas perceba o tom, né? Você conhece a história. Os discípulos estavam caminhando, conversando sobre o que tinha acabado de acontecer. Jesus tinha sido crucificado, morto pelos romanos, já fazia 3 dias. Os discípulos caminhavam, Jesus aparece, se junta a eles, começa a escutar a história. Ele de alguma forma, ele não se revela, de modo que eles não percebem que é Jesus que está com eles. E aí ele pergunta, né, o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão falando pelo caminho? Verso 17. E aí o texto diz que os discípulos, eles pararam tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não sabe ou não soube das coisas que aconteceram nos últimos dias? Então você percebe que a história tomou proporção a ponto dos discípulos ficarem assustados de que aquele homem não sabia o que tinha acontecido. Todo mundo sabia. E aí Jesus perguntou quais, e eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram, e eles continuam a relatar que como eles estavam tristes, porque eles esperavam o Messias, como está aí no verso 21, que traria a redenção a Israel. Era essa a expectativa. E a ideia de trazer a redenção a Israel remete à redenção que Deus fez com o povo no Egito, de tirar o povo de debaixo da opressão. Então eles esperavam o Messias que ia libertar o povo politicamente, de forma militar. Só que esse Messias, esse Jesus, o Nazareno, que eles descrevem aqui apenas como um simples profeta, na verdade ele foi morto pelos romanos. E é por isso que a esperança deles se desfez. Se você virar aí um pouquinho das páginas da sua Bíblia em Atos, a gente percebe como que essa
redenção de Israel tinha ainda mais forma. Qual que era a forma dessa redenção de Israel no pensamento do judeu àquela época? Atos no capítulo 1, verso 6. Eu acho esse texto interessantíssimo, porque aqui os discípulos já se encontraram com Jesus, né? Jesus está conversando com os discípulos, após ser ressuscitado dentre os mortos, ressurreto. E aí ele anuncia a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, no verso 5. E no verso 6, perceba a preocupação, perceba a expectativa do judeu daquela época. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é esse o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele anuncia que vai enviar o Espírito Santo. E aí o discípulo pergunta: Senhor, é nesse dia então que você vai restaurar o reino a Israel? E aí ele dá a resposta que a gente tanto conhece, né? Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai resolveu por a sua autoridade, e assim por diante. Mas perceba a expectativa, perceba os projetos, os sonhos, os anseios do judeu dessa época. Ele vive sob a opressão desde o cativeiro da Babilônia. Diversos reis, diversas nações já passaram sobre eles, já os oprimiram, hoje eles estão sobre Roma. O Messias veio e eles querem libertação política, eles querem ver o reino devolvido a Israel aos moldes que era, por exemplo, a monarquia de Davi. Eles querem um rei reinando sobre o trono de Israel, nos moldes das profecias do Antigo Testamento, com cetro de ferro e o conhecimento do Senhor inundando toda a terra. Era isso que eles ansiavam. Era essa que era a expectativa, era isso que eles queriam ouvir em uma mensagem de domingo, né? Ou de sábado na sinagoga. Era isso que eles queriam ouvir. Era esse o anseio deles. Então guarda esse ponto, que ele é importante para a gente voltar para o nosso texto de 1 Coríntios. A expectativa do judeu era uma expectativa de um reino político, de um reino terreno, militar, com um rei da dinastia de Davi reinando física e terrenamente sobre Israel e sobre todos os outros povos. E aqui a gente tem duas lições importantes que a gente pode aprender com o judeu israelita dessa época. A primeira, e muito importante, que a gente deve aprender e que a gente deve aplicar isso nas nossas vidas, é entender e aprender com eles o zelo que eles tinham pelas Escrituras e pelos ensinamentos que eles herdaram da tradição que remete desde Moisés até esse povo. A palavra do Senhor, ela moldou de uma forma muito bonita toda a forma que aquele povo pensava. Ela era a esperança daquele povo, o cumprimento dessa palavra. E isso deve ser uma lição para nós hoje. A palavra de Deus, as promessas do Senhor, a escritura que Deus conservou e chegou para nós hoje, ela deve tanto moldar a nossa forma de perceber o mundo, de nos relacionar com o mundo, mas ela deve ser também a nossa esperança última para viver nesse mundo. Nós precisamos aprender com esse povo que era zeloso, mas era zeloso sem entendimento. E esse é um ponto que a gente precisa aprender, um ponto negativo. Mas vamos ficar com o positivo primeiro. A gente precisa aprender com esse povo a reverenciar, a adorar, a dar importância, a fazer a nossa vida girar em torno da palavra que o Senhor deixou para nós, em torno das promessas, em torno das profecias que o Senhor deixou para nós. Se o judeu àquela época, ele vivia ansioso e ele tinha uma expectativa por um reino
em Israel, muito mais nós, que vimos o Messias crucificado, que acreditamos na palavra do Evangelho e que cremos na segunda vinda daquele que agora voltará como o leão, como o Senhor, para reinar sobre as nações. Muito mais nós devemos deixar com que essa esperança molde as nossas vidas e a forma como nós vivemos no mundo. A palavra de Deus, ela tem, ela tem suprimentos, ela pode fornecer para a gente elementos, ferramentas para a gente viver nesse mundo em todas as áreas, de uma forma que agrada a Deus. Em casa, no trabalho, na igreja, na escola, entre crente, entre os descrentes, feliz, triste, perseguido, está tudo aqui. A sabedoria de Deus para viver no mundo está aqui. Só que a gente não tem o zelo que muitos daqueles judeus tinham naquela época. Um zelo que infelizmente foi um zelo sem entendimento. E aí é o aspecto negativo. O judeu daquela época, ele projetou, e isso é importante e é um ponto de atenção para a gente hoje também. O judeu, ele projetou sobre as profecias do que hoje para nós é o Antigo Testamento naquela época. Os anseios e as expectativas deles tão grandes sobre um reino terreno, sobre um Messias que os libertaria de um inimigo terreno, de outros reis opressores. E eles projetaram esses desejos sobre a palavra de forma tão forte, que quando de fato o Messias veio, não para libertar eles de Roma, não, veio para libertar eles de um opressor muito maior do que os romanos. Eles não tiveram olhos para perceber que o Messias estava entre eles. As expectativas deles se colocaram acima daquilo que Deus estava fazendo. De forma que quando Deus veio ao mundo, eles mataram ele. Porque ele não encaixou nas expectativas que eles tinham naquela época. Então, se a gente tem que aprender com eles a utilizar a palavra de Deus como a base e o fundamento para a nossa vida, em todos os aspectos, principalmente relacionado à nossa esperança para o futuro, a gente também precisa aprender com eles que a palavra de Deus ela vai se cumprir, e isso é um fato. Mas, na maioria das vezes, ela não vai se cumprir da forma que você está esperando. Ou na forma que você acha que ela deve se cumprir. Ela vai se cumprir, e isso é um fato, mas nós precisamos ser humildes e ter o coração ensinável para aprender com Deus o verdadeiro cumprimento da sua palavra, para que nós não sejamos como esses judeus que mataram a própria esperança, e que mesmo depois que essa esperança ressurgiu dos mortos, eles não tiveram olhos para perceber. Então esse é um dos lados aí da moeda, né? Falei com os irmãos, naquela época existiam basicamente dois povos. Ou você era judeu, ou você era gentio. Então se você era judeu, a sua expectativa era essa. Você queria um reino terreno militar, imediato, liberdade, um rei da descendência de Davi no trono de Israel, botar os romanos para correr e derrubar César. Era isso que você queria. Do outro lado, dos gentios, e aqui mais especificamente para quem Paulo está escrevendo, uma igreja em Corinto, que fica ali pro lado da Grécia, né, perto de Atenas, existia, e aí ele chama de gregos, né, ele faz a comparação aqui entre os judeus e os gregos, o modo de pensar era totalmente diferente. Totalmente diferente. Você pode pensar aí
o que você já viu, já se deparou, por exemplo, de filosofia grega, os grandes filósofos, Sócrates, Platão, eles eram as autoridades daquela época, da mesma forma que a autoridade do judeu eram os escritos do Antigo Testamento. De alguma forma, para os gregos, o que formava a forma como eles entendiam o mundo eram os escritos dos filósofos. Então, o que o grego gostava? O que fazia o coração do grego acelerar, palpitar, os olhos brilharem? Era a filosofia, era a retórica, aí você pode pensar aí, você já viu aqueles filmes que tem o advogado no tribunal e faz aqueles recursos, né? Aqueles discursos. Desde essa época a retórica já era estudada, por exemplo, nas faculdades. Então, quem tinha essa habilidade de falar, de persuasão, era esse que era o cara influente no pensamento grego. Os políticos, todos eles tinham que ter retórica, influência, poder de persuasão, sabedoria, filosofia. Você vê aí no verso 20 do texto que a gente leu em 1 Coríntios, ele diz assim, né, zombando, e aí é engraçado que Paulo ele zomba, ele diz: onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador? Muito provavelmente se referindo aqui aos gregos, as figuras que eram importantes no pensamento grego daquela época, o pensador, o inquiridor, o questionador, aquele que tinha a capacidade de fazer perguntas retóricas. E acima dessa hierarquia, então você pode pensar que existiam como se fosse uma hierarquia, né? Tinham ali os filósofos que exerciam influência sobre o povo. Existiam os magistrados, e no topo dessa hierarquia existia o César, que era Deus na terra para os romanos. Ele era o Senhor, um termo muito importante, principalmente na literatura de Paulo, porque Paulo sempre se remete, e nos escritos de Paulo, o Senhor é sempre Jesus, Jesus é sempre o Senhor. Mas para os romanos existia César, que era essa figura, o imperador, o líder do império, que estendeu o seu império de mar a mar, era César, o Senhor. E aí as cosmovisões, as formas de pensar o mundo, a forma de entender o mundo do grego, ele estava muito distante do pensamento judaico, por exemplo. Então eu trouxe 2 textos aqui, e esse é o nosso último texto aqui para a gente voltar para o nosso. Vem comigo em Atos 17. Vou ler rapidinho, que o tempo passou rápido. 17:32. Olha que interessante, Paulo estava ali durante a sua viagem missionária, e ele faz menção da ressurreição, olha que interessante. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram, outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Existia um forte antagonismo do lado do pensamento dos gregos naquela época contra os conceitos judeus, por exemplo, de ressurreição. Não fazia sentido nenhum. Sempre que Paulo falava de ressurreição, o povo falava que ele estava doido. Quando ele chegava na ressurreição, os gentios falavam: não, peraí, segura aí, você empolgou. Semana que vem você continua, depois a gente escuta. Teve uma vez que ele falou sobre ressurreição diante de um magistrado gentio, aí ele falou assim com ele: Paulo, as muitas letras te deixaram louco. Está lá em Atos. Então existiam muitos elementos do pensamento judeu que são importantes para nós, que nós herdamos hoje como cristãos, que eram assim loucura para os gentios, para os gregos. E aí nesse contexto, volta comigo aí então para o verso 18. Nesse contexto, lá 1 Coríntios 18, então de um lado a gente tinha o judeu com essa expectativa de um reino, a partir do trono de Israel. Do outro lado a gente tinha o grego, que valorizava muitas coisas diferentes do que um judeu daquela época valorizava.
A mensagem de Paulo era a seguinte. Olha a mensagem de Paulo. O verdadeiro Senhor não é César. O verdadeiro Senhor não é César. O verdadeiro Senhor é o Messias judeu, só que é o Messias crucificado. Esse é o evangelho que Paulo pregava. Era um Messias que era o Senhor, mas que tinha sido crucificado. E esse é o evangelho, essa é a boa notícia. E o que a gente precisa aprender? E o que é importante para a gente aqui hoje? O evangelho, ele tem esse poder tanto de atração quanto de repulsa. Porque ele não vai de encontro a nenhuma expectativa terrena. Nenhuma. E por onde os apóstolos passaram e pregaram, eles sofreram oposição por causa dessa mesma mensagem. Quando você lê o livro de Atos, você vê que Paulo pregava e ele incomodava os judeus, e muitas vezes ele pregava e incomodava também os gentios. Porque a mensagem do evangelho, ela não se amoldava em nenhuma das duas categorias, em nenhuma dos dois pensamentos. Ninguém conseguiu domar a mensagem do evangelho. A mesma mensagem, ela era um incômodo, tanto para os judeus, quanto para os gregos. E ela continua sendo um incômodo hoje, para nós. Seja qual for a ideologia que você imaginar que existe aí fora, que hoje são tantas, o evangelho, ele não se amolda, ele não se encaixa em nenhum pensamento. Como diz aí no verso 20, a nenhuma lógica desse mundo, o evangelho não se encaixa. Ele não se encaixa. E aí no verso 18, os contrastes são bonitos, né? Aí vamos voltar para o texto e eu vou caminhar aqui um pouquinho mais rápido e a gente vai terminar. Ele diz que 1 Coríntios 1,18, ele diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mesma mensagem. Para alguns ela é loucura, para outros ela é poder. Ele não amolda a mensagem, ele não modifica a mensagem. É a mesma proclamação. Jesus Cristo, Jesus o Messias, o Senhor, que morreu na cruz por pecados. E na cruz do Senhor Jesus, o Messias, Deus está salvando o mundo, reconciliando consigo todas as coisas. Essa mesma mensagem, ela pode soar aqui hoje, para ouvidos de formas diferentes. Para um ouvido, ela pode ser o poder de Deus, e para outro, ela pode ser loucura. Existe um contraste também entre os que perecem e os que são salvos. Está aí no verso 18. Entre eles que perecem e nós que somos salvos. A mesma mensagem. Tem um mas aí, eu amo os mas em Paulo. Eles sempre são ótimos. Eles sempre salvam a gente. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Aí você fica com aquele peso, né? Aí ele fala mas, aí você... Mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E aí existe uma face negativa e uma face positiva, e aqui é o caminho para o final. Na pregação de Paulo. Qual que é a face, né, o elemento aí negativo para o Paulo? E para todos nós que de alguma forma pregamos e testemunhamos o Evangelho. A face e o lado negativo é que nós não temos poder sobre a mensagem. Nós não temos poder sobre essa mensagem. Paulo sabia que sempre que ele abria a boca, imagine isso, imagine Deus te dar esse ministério.
que você vai saber que você vai viajar pelo mundo da sua época conhecido, você vai sofrer, você vai ser perseguido, e sempre que você abrir a sua boca em todas as cidades que você passar, para o judeu você vai soar como um tolo, e para o judeu você vai soar como uma pedra de tropeço, como um escândalo, e para o grego, para o gentio, você vai parecer louco. É esse o ministério que ele recebeu. Jesus fala com ele, né? Você vai testemunhar de mim. Só que o que ele descobriu depois é que esse testemunho de Jesus, cidade após cidade, sempre que ele anunciasse, alguns iam achar que ele tinha ficado louco, que ele estava falando bobeira, que ele estava transtornado, ou outros iam olhar para ele como um herege, um judeu da época dele, olhar para ele e falar, esse cara é um herege, vamos, como aconteceu muitas vezes, né, chicotear, apedrejar. Essa era a mensagem. Só que existe também um padrão bíblico, e a mensagem sempre foi assim. Se você pensar nos profetas do Antigo Testamento, todos eles foram perseguidos por causa da mensagem. Se você pensar em João Batista, ele morreu porque ele falou com um cara que ele não podia pegar a irmã do irmão dele, a mulher do irmão dele. Jesus, ele nunca amoldou a mensagem, e por isso ele foi escândalo também para os judeus e foi crucificado. Mas o que é bonito é que ele não mudou a sua mensagem. Olha comigo aí no capítulo 2 de Coríntios, verso 1 e 2. Muito bonito isso, lindo. Uma lição a se aprender. Irmãos, quando eu fui até vós, anunciando o mistério de Deus, eu não fui com linguagem pomposa, com retórica, e nem de sabedoria, usando mão da filosofia, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, Jesus o Messias, e esse crucificado. Era essa a mensagem dele. Ele escolheu essa mensagem, ele recebeu essa mensagem, e ele escolheu ser fiel a essa mensagem. Ele era um cara instruído, ele era um cara que tinha conhecimento, tanto do mundo judeu quanto do mundo grego. Ele era capaz de citar os filósofos de cabeça, a gente vê isso em alguns trechos dos seus discursos. Ele é capaz de usar retórica quando está escrevendo, mas quando ele esteve nessa cidade, fundou essa comunidade, ele escolheu não saber nada a não ser o Cristo crucificado. E isso continua sendo loucura para nós hoje. Para mim, quando subo aqui para pregar, quando vou ensinar em algum lugar, para o pastor que está nessa todo santo dia. Quando você abre a sua boca para falar uma mensagem fiel, porque existem formas de adulterar a mensagem para que ela fique palatável aos ouvidos. Não, eu estou falando da mensagem fiel do Evangelho. Quando você abre a sua boca, isso é loucura. Isso é loucura. Porque a porta é estreita, mas a gente esquece. A mensagem, ela é loucura. Está aí no verso 19 até o 23. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo pela sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem, por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus buscam sinais, demonstrações de poder, os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo, Messias, crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esse é o aspecto negativo da mensagem de Paulo. Ela soaria como escândalo e tolice para aqueles que ouviam. Mas existe também
o aspecto positivo da mensagem, né? Se era tão difícil assim, de onde vinha então a confiança de Paulo para continuar pregando? Eu te digo, meu irmão, está lá em Atos, no capítulo 18, diz assim, 18, 9 e 11, Paulo em Corinto, de noite, o Senhor Jesus, apareceu a uma visão a Paulo e disse: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te atacará para fazer mal algum, pois eu tenho muita gente nessa cidade. E aí Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Se por um lado a mensagem ela é loucura e é escândalo, por que Paulo não desiste? Por que Paulo não desistiu? De onde vinha a confiança de Paulo para continuar? Vinha de saber que o Senhor, Ele tem o seu povo. O Senhor tem o seu povo. O Senhor tem aqueles que são seus, aquelas ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem. E Jesus apareceu para ele uma noite em sonho e disse: prega, não te cala, porque eu tenho gente nessa cidade. E daí vem a confiança dele. E daí vem a face positiva da pregação. Por que eu tenho confiança? Por que Paulo teve confiança? Por que os evangelistas, os pastores, eles têm confiança de subir em um púlpito, de entrar numa igreja, de ir em um auditório com tanta gente que muitas vezes eles nem conhecem e anunciar uma mensagem que eles sabem que vai parecer loucura e tolice para aquelas pessoas, porque eles sabem que não depende deles, porque Jesus tem o seu povo. E para o povo de Jesus, a mensagem não é tolice e nem loucura, pelo contrário, ela é poder e sabedoria. Está aí no verso 24, o mas, graças a Deus, mas para os que foram chamados. É aí que está a confiança de Paulo. Ele não precisava depender de retórica, de filosofia, de capacidade de persuasão para fazer convertidos, porque ele dependia de algo muito maior do que isso. Ele dependia do chamado, ele dependia do Senhor, que apareceu para ele e falou com ele claramente: prega, porque eu tenho gente nessa cidade, e quem é meu vai me ouvir. Então ele diz: mas para nós os que foram chamados, e aí não importa, tanto judeu como grego, não importa de onde que veio, Cristo, Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Porque o absurdo de Deus, ele é mais lógico, ele é mais sábio que os homens. E a fraqueza de Deus, ela é mais forte que a força humana. É daí que vem a confiança. É a mesma mensagem. E aí eu termino com esse ponto. Nós precisamos abandonar, isso é fato, o texto ordena que nós abandonemos a lógica do mundo, a forma de pensar do mundo, as filosofias, as ideologias, as religiões que estão lá fora, tentando cativar o nosso coração, porque a lógica desse mundo, Deus tornou ela loucura, virou absurdo. A gente também tem que aprender um ponto muito, muito, muito importante com Paulo e com todos os outros profetas do Antigo Testamento e com o próprio Senhor em primeiro lugar, que é a forma através da qual a gente mede o sucesso de uma mensagem. Como
Como que você mede o sucesso de uma mensagem? Pensa aí. Teve um sermão na igreja, o pastor pregou, fez o apelo, lá na frente não foi ninguém. O que você pensa? Foi ruim. Mesmo cenário, fez o apelo, lá na frente encheu de gente. O que você pensa? Foi ótimo, né? Deus falou. Como que você mede o sucesso de um ministério? É em termos pragmáticos de resultados? É assim que você mede? Porque não era assim que Deus media. Porque Deus, muitas vezes, deu aos seus servos uma mensagem que não ia fazer sucesso. Não ia. Não ia. E aí, o sucesso de um ministério, de uma mensagem, de uma vida. Como que você mede o sucesso da sua vida cristã? É para quantas pessoas você pregou e foi para a igreja? É para quantos amigos você tem que acha que você é um crente bacana? É pelos resultados que você tem? Pelo tanto de lugar que chama você para pregar? Não. O indicador é outro. O indicador do sucesso de um ministério, de uma mensagem, de uma vida cristã, chama fidelidade. Fidelidade. Paulo foi fiel à mensagem que ele recebeu. Ele não amoldou a mensagem para agradar nem judeu e nem gentio. E isso significava que ele ia parecer um idiota e um herege. E que muitas vezes ele ia ser muito mais perseguido do que aplaudido. Ele ia ter muito mais inimigo do que convertido. Só que ele media o sucesso dele pela fidelidade à mensagem que ele recebeu. Eu recebi essa mensagem e é assim que eu vou passar ela para frente. E é assim que o crente tem que medir o sucesso dele. Como que você mede o sucesso de um ministério? É se ele é fiel, se ele não se corrompeu. Como que você mede o sucesso de uma vida cristã? Pensa em Jeremias. Ele teve sucesso? Teve. Ah, mas ele pregou, ninguém converteu, pelo contrário. O povo acabou com a vida dele, mas ele foi fiel até o fim. Ele obedeceu. Como Jesus, que também foi fiel até a morte, e morte de cruz. E aí eu termino fazendo um apelo para você, e também uma oração, por você, por mim, por nós. Paulo ele abre a carta, agradecendo aos ouvintes dele, que iriam ouvir a leitura dessa carta. Eles liam a carta, né? De capa a capa. Ele abre a carta agradecendo pelos ouvintes dele que tinham sido chamados e os quais seriam preservados por Jesus até o fim. Está lá na saudação, verso 1 a 3. Ele abre a carta falando isso. Se tem uma coisa pela qual, se tem uma expectativa pela qual a gente tem que ter, nós hoje crentes, sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas as quais a gente ama, a expectativa é essa. É que eles e nós sejam chamados e preservados até o fim pelo Senhor. Faça essa oração. Curva a sua cabeça.